Bom dia, queridos, graça e paz, você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, aqui através da nossa rádio, Conexão Viva. Você também agora passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Graças a Deus, hoje dia 5 de maio de 2026, e podemos dizer neste dia Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. O texto que eu quero trazer nessa manhã para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 15, versículos 36 ao 41, que diz o seguinte, abre aspas, decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele desde a Panfilha, que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar então, em seguida refletirmos sobre esse assunto que nós vamos falar, que é sobre o desentendimento entre Paulo e Barnabé, que são lições de conflito e reconciliação. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção, pela direção. Ó Deus, que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. E neste dia eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos. Ó Deus, que o Senhor esteja, e também a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todos os males. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vingança, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja. E que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, para nos confortar, para nos fortalecer e nos alicerçar. Esta é a oração do teu servo para este dia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, vamos refletir sobre o desentendimento entre Paulo e Barnabé, que são lições de conflitos e reconciliação. Então hoje nós vamos refletir sobre isso aí, explorar o desentendimento, o que houve entre Paulo e Barnabé, que eram dois grandes servos de Deus. E como esse episódio também nos ensina a importância da reconciliação e da compreensão do corpo de Cristo. Essa narrativa que encontramos em Atos capítulo 15, versículo 36 ao 41, ele ocorre logo após o concílio de Jerusalém, que é tido como o primeiro concílio da igreja, né? Onde os apóstolos discutiram a questão da salvação dos gentios e a necessidade de impor ou não a lei aos novos convertidos. Então Paulo e Barnabé tinham uma missão conjunta, mas a tensão entre eles, o conflito, começou a surgir quando Barnabé desejou levar João Marcos com eles na segunda viagem missionária. Mas Paulo, no entanto, ele não concordava. Por quê? Porque João Marcos havia abandonado eles na primeira viagem. Então, Paulo não achou justo levar eles, já que eles tinham abandonado. Até porque Paulo queria visitar aquelas pessoas que ele pregou o evangelho justamente na primeira viagem missionária. Entendeu? Então Paulo queria visitar aquelas pessoas. Então a segunda viagem missionária foi uma visita às pessoas que ele já tinha pregado o evangelho na primeira. Então ele queria voltar àquela cidade, às cidades, nas regiões. Bom, quero mandar um abraço, pastor Marcos está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão.
e derrame bênção sobre a sua vida. Então, no versículo 36 ele diz: depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé, voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então ele queria voltar para visitar todas aquelas pessoas que ele visitou na primeira viagem missionária. E João Marcos tinha abandonado eles ali na primeira viagem missionária. Então Paulo não achou correto levar ele, porque ele não quis ir. Porque agora ele queria ir. É a pessoa que não faz, como um exemplo, né, irmão? É aquela pessoa que não faz, mas quer a honra. Entendeu? E eu costumo dizer que é melhor ter honra e não merecer do que... É melhor ter honra e não receber do que receber honra e sem merecer. Isso é eu que defendo, né? Então, aqui nós percebemos o que? A preocupação de Paulo com o bem-estar espiritual dos novos convertidos. Então, essa atitude demonstra a responsabilidade daquele que pregou o evangelho, Paulo. Então, ele queria voltar lá porque ele pregou, ele estava cuidando das pessoas e levar alguém que não quis. Ou seja, ele ia levar pessoas ingratas e ele não queria isso. No versículo 37, Barnabé queria levar consigo João, né? Então, Barnabé era primo de João Marcos, de acordo com Colossenses 4:12, olha o detalhe. Barnabé era primo de João Marcos e tem um coração de encorajador. Mas Barnabé ele via um potencial em Marcos e desejava dar a ele uma segunda chance. Aí nós entendemos, Barnabé era primo de Marcos, de acordo com Colossenses 4:10, e ele queria dar uma segunda chance porque ele tinha um coração menos duro do que Paulo. E Paulo bateu o pé, não. Se ele não foi na primeira, não vai na segunda. Sabe aí como é que nasce o conflito? Né? Então, e Paulo ele era muito rígido nesse ponto em algumas situações. Né? E no versículo 38, o texto diz, né, como nós lemos, Paulo, porém, não achava justo levar aquele que os deixou e os abandonou lá na Panfilha. Paulo não achava justo levar aquele que abandonou, que ignorou a tarefa. Sabe? É como se você estivesse construindo uma moradia e a pessoa não quisesse construir junto contigo. E saiu. Depois que estava pronta, queria morar lá dentro. Mas não ajudou a construir. Um exemplo, né? Então Paulo não achava justo levar ele, porque Marcos deixou eles na missão sozinho. Então Paulo tinha uma visão pragmática e ao mesmo tempo uma preocupação com a eficácia da missão. Então a ausência de Marcos na primeira viagem deixou uma marca na confiança de Paulo. Paulo perdeu a confiança nele. Será que Paulo estava pensando? De repente Paulo pensou, de repente, eu não estou afirmando, que ele vai nos abandonar novamente. Assim como nos abandonou na primeira, vai nos abandonar novamente. E Paulo precisava de alguém que fosse firme com ele, que estivesse com ele, sempre junto com ele. No versículo 39, diz que houve um tal desacordo entre eles, que se separaram um do outro. E Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Então, os dois foram turrão aqui. Então, o desentendimento levou à separação. Então, é importante notar que, mesmo homens de Deus, como Paulo e Barnabé, podem ter conflito. Então, isso nos mostra que a desavença não é um sinal de falta de fé, mas é algo que pode acontecer na vida de qualquer um. Ou seja, eu posso ter opinião diferente da minha esposa. O pastor Marcos, por exemplo, está nos acompanhando, ele pode ter opinião diferente da minha. E não tem nada de errado com isso. Só temos que ter o cuidado por causa do descontrole, para não causar essa separação. Então, o conflito foi tão grande que levou à separação de Barnabé e Paulo, dois homens, grandes homens de Deus, na igreja primitiva, que fizeram grandes obras. Então, no versículo 40, Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Paulo saiu encomendado pelos irmãos. Então, Paulo não parou sua missão. Ele continuou a obra
mostrando que mesmo em meio ao conflito, Deus ainda pode usar os seus servos de uma forma poderosa. Deus não é menor do que os nossos conflitos, Deus é maior. E no versículo 41 diz, né, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, a separação, nesse caso aqui, embora difícil, resultou na expansão do ministério e na obra de Deus. A obra de Deus não parou. Por quê? Deus é soberano e pode redimir até mesmo os conflitos. E foi interessante que Deus usa tudo. A Bíblia diz assim, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Então, com a separação de Paulo aqui e Barnabé, eles conseguiram alcançar duas áreas ao mesmo tempo. Olha que bênção. Sabe? Deus usou o conflito entre eles. Aí Paulo foi com Marcos, o seu primo, devem ter ido conversando, cara, você não pode fazer isso, você sabe como é que é Paulo, né? Poxa. E foram para outra área, pregando o evangelho. E Paulo pegou Silas e fez a segunda viagem missionária. Então o que é que nós podemos tirar desse texto que nós lemos aqui e falamos até agora? Primeira extração de lição que nós tiramos é que os conflitos são inevitáveis. Então, em nossas vidas, assim como na vida de Paulo e Barnabé, os conflitos eles são inevitáveis. Eles podem surgir em qualquer relacionamento, seja na igreja, no trabalho ou até mesmo no relacionamento conjugal. Mas o importante é como reagimos aos conflitos. Como que nós reagimos aos conflitos? Como? Essa é a diferença. É onde entra o amor de Deus, a compreensão dada por Deus, pelo Espírito Santo, para podermos solucionarmos o conflito. E segundo ponto aqui é a importância da comunicação. Muitas das vezes o desentendimento ocorre devido à falta de comunicação. Ou seja, se Paulo e Barnabé tivessem discutido melhor suas diferenças, talvez a separação pudesse ter sido evitada. Então nós devemos sempre buscar um diálogo aberto e, acima de tudo, honesto. No texto não diz, nós só sabemos que Barnabé e Marcos são primos de acordo com Colossenses 4:10, né? Mas no texto aqui, na discussão aqui de Atos 15, do 36 ao 41, ali poderia ter mudado se Barnabé sentasse e falasse, poxa Paulo, ele é meu primo, ele é um jovem, ele está aprendendo ainda, vamos dar a segunda chance para ele, porque ele está aprendendo, e vamos ser mais duro com ele agora, entendeu? Mas não houve isso aí, então a importância da comunicação. E a terceira situação aqui que nós extraímos é a graça para dar segunda chance. Barnabé, ele acreditou no potencial de João Marcos e estava disposto a dar a ele uma segunda chance. Então isso nos ensina sobre a importância de sermos encorajadores e de oferecermos perdão e oferecermos novas oportunidades. Tem pessoas que não querem novas oportunidades porque não são humildes. A humildade impede que as novas oportunidades sejam dadas. Elas impedem, porque a pessoa que não é humilde, ele é arrogante. Ele se acha demais. Ele acha que o seu potencial está acima de qualquer conselho, está acima de qualquer opinião, porque ele é arrogante, né? Então, lendo o texto, né, Barnabé foi com Marcos, Marcos foi com Barnabé, e esse João Marcos aqui é exatamente o escritor do evangelho que leva o seu nome. Ou seja, uma segunda chance, quando a pessoa é humilde a ponto de reconhecer e aceitar a segunda chance, leva eles a serem grandes pessoas, a realizarem grandes obras. Foi o que aconteceu com João Marcos. E a última extração aqui que nós tiramos do texto é que Deus pode usar nossos conflitos para o bem, que eu já comentei. A separação entre Paulo e Barnabé levou à multiplicação do ministério. Às vezes Deus pode transformar nossos conflitos em oportunidade para o seu reino. Deus usou isso aí.
Por quê? Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Sabe? Às vezes, uma briga de casal, aí a esposa sai, o marido sai para refrescar a cabeça, encontra alguém na rua que está precisando ouvir o evangelho e ele está precisando desabafar, ele acaba evangelizando a pessoa e volta para casa mais alegre, cumprir uma missão de pregar o evangelho. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que precisamos dar importância. E quando nós buscamos uma aplicação prática disso aqui, o primeiro ponto é a reflexão pessoal. Precisamos perguntar a nós mesmos: estou lidando bem com os conflitos em minha vida? Estou disposto a perdoar e a oferecer novas oportunidades a quem me magoou? Tem pessoas que vão te magoar. Vão te magoar. Né? Isso começa dentro de casa. As pessoas vão te magoar. E você tem que estar disposto a ter um coração para não guardar mágoa, não guardar rancor. Simples assim. A segunda aplicação aqui é a reconciliação. Ou seja, se você tem um desentendimento com alguém, busque a reconciliação. Não lembre-se de que... então nós precisamos nos lembrar que somos chamados a viver em unidade. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Olha o movimento das mãos, os dedos. Se esse dedo ficar com raiva desse, vai ficar ruim para manusear alguma coisa. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Terceira lição prática aqui é o encorajamento. Eu quero ser Barnabé. Seja um Barnabé. Olhe ao seu redor e veja quem você pode encorajar ou ajudar a recomeçar. Às vezes o projeto não está dando certo porque ele precisa de alguns ajustes. Às vezes uma situação, um planejamento não está dando certo porque precisa de alguns ajustes. Pare, reflita, veja onde é que esse ajuste precisa ser aplicado e faça isso. E você vai ver o êxito no projeto, porque houve ajustes. Assim também o relacionamento, em alguns momentos, precisa de uns ajustes para que o relacionamento flua normalmente. Bom? Então eu quero, nessa manhã, concluir aqui dizendo que o desentendimento entre Paulo e Barnabé é um lembrete para nós de que, mesmo em meio a conflitos, a graça de Deus prevalece. Então, que possamos aprender a lidar com nossas diferenças de maneira saudável, buscando sempre a unidade e a edificação do corpo de Cristo. E que Deus nos ajude a ser instrumento de paz e reconciliação em um mundo tão cheio de divisões, começando dentro dos lares. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.